Olá pessoal, beleza? Meu nome é João Cruz, direto do canal Lume do Mundo. E nesse canal nós falamos a respeito do Senhor Jesus. É muito bom nós falarmos do Senhor Jesus, porque é saúde para a nossa alma e cura para os nossos ossos. Nesse vídeo eu quero falar sobre posicionamento que dá vitória. Confira o vídeo. Texto bíblico, 2 Reis, capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. O texto que foi lido é sobre Naamã e a cura da lepra, sendo curado da lepra. Para que acontecesse este milagre, foi necessário posicionamentos para que chegasse a essa maravilha da cura da lepra. O primeiro posicionamento que foi tomado foi: Naamã era comandante do rei da Síria. Ele era um herói de guerra. Ele tinha um grande conceito diante do rei. Para a sociedade, era um homem vencedor. Quando ele chegava na sua casa, ele se deparava com a realidade, porque quando ele se olhava, quando ele se despia, ele via que no seu corpo tinha lepra. Então, fora ele tinha que se posicionar como o herói de guerra. Dentro da sua casa, um homem frágil, o qual tinha lepra. Na casa de Naamã, tinha uma menina que veio cativa de Israel, e ela servia a esposa de Naamã. Esta moça, esta menina, vendo a situação dos seus senhores, chegou diante da sua senhora, posicionou-se, tomou posição de falar para a sua senhora que se o senhor dela, Naamã, fosse em Samaria, diante do profeta, com certeza ele iria ser curado. O profeta iria curar Naamã. A mulher imediatamente posicionou e conversou com o seu esposo Naamã. E ela contou para o Naamã as palavras daquela menina. E Naamã também se encheu de esperança. Foi falar, posicionou-se e foi falar com o rei. Veja só, a menina se posicionou, falou com a esposa de Naamã. A esposa de Naamã se posicionou, falou dessa esperança para Naamã. E Naamã se posicionou cheio de esperança e foi falar com o rei. O rei também se posicionou, mas ele disse assim: Naamã, eu vou escrever uma carta e você vai diante do rei. Olha só para ver a diferença. A menina disse que se Naamã fosse diante do profeta,
A mulher disse para Naamã: se tu for diante do profeta. Naamã chegou para o rei e disse: se eu for em Samaria, se eu for lá em Israel, diante do profeta, eu terei cura. O rei vai e diz: tu vai diante do rei de Israel. Eu vou te dar uma carta de recomendação, e você vai diante do rei. Olha, nesse momento a gente pode pensar o seguinte, refletir. Quantas vezes ou quantas pessoas estão dizendo coisas que Deus não disse? Estão dizendo que Deus falou que era de tal forma e não é. Dizendo que está escrito de uma forma de acordo com os seus entendimentos e na realidade o que está escrito não é o que se estão dizendo. A menina disse assim: olha, é diante do profeta. A mulher de Naamã disse: é diante do profeta. Naamã disse: olha, diante do profeta. O rei disse: é diante do outro rei de Israel. Esse foi o posicionamento dessas pessoas. Aí nós vamos para o segundo posicionamento, de acordo com esse texto todo do capítulo de 2 Reis. Diz o seguinte, o posicionamento que deve ser tomado para que se obtenha vitória. Um posicionamento em obedecer. O rei escreveu a carta e disse: Naamã, vai até Israel, Samaria, e entrega esta carta para o rei de lá. Onde tinha um trecho que o rei leu, ficou tão indignado que rasgou as suas vestes. E o rei disse: por acaso eu sou Deus para dar vida ou para tirá-la? E ele ficou indignado com a mensagem que estava naquela carta, a qual pedia que o rei curasse Naamã. O profeta, sabendo dessa situação, enviou mensageiros para o rei dizendo: envia Naamã para mim, para que ele saiba que existe profeta em Israel e existe Deus em Israel. E assim foi feito. Naamã se direcionou para a casa do profeta Eliseu. Chegou em frente à casa do profeta Eliseu. Ele esperava uma receptividade, ele esperava algo caloroso, mas não recebeu. O Eliseu mandou dizer o seguinte: diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, quando recebeu essa mensagem, ficou tão indignado, e não optou ir, não se posicionou em obedecer. Ele disse: será que em Damasco não teria rios melhores do que o Rio Jordão? Ou seja, Naamã queria outro rio, não queria o rio que o profeta mandou. Acontece muitas vezes de nós falarmos com Deus: olha Deus, nós queremos desse jeito. Quantas pessoas ficam dizendo: olha Deus, faz isso, faz dessa forma, eu quero desse jeito. E Naamã estava nessa forma. Eu queria era nos rios de Damasco, que são melhores. Veja um homem fragilizado pela lepra, pela doença, pela enfermidade, ainda estava colocando orgulho em sua frente. Mas os seus oficiais falaram: se o profeta tivesse te mandado fazer uma coisa mais difícil, você não faria. E caindo em si, Naamã optou posicionar em obedecer. Ele tomou posicionamento de obediência. Foi no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes. E o milagre aconteceu. O sobrenatural aconteceu. Ele ficou purificado. Sua carne tornou-se como uma carne de criança. Totalmente purificado, limpo. E Naamã ficou muito feliz. Então, nós fomos agora para o terceiro posicionamento, que é o posicionamento em reconhecer que Deus é o Senhor. Reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso.
Naamã tomou esse posicionamento também de reconhecer que Deus, o Deus de Israel, é o único Deus em toda a face da terra. E ele procurou o profeta e muito feliz por ter sido curado, por estar com a sua pele limpa, ficou muito maravilhado e disse para o profeta, declarando o reconhecimento do poderio de Deus, tão feliz que ofereceu presentes para o profeta. E o profeta disse, não vou receber. Naquela festividade de Naamã na presença do profeta, de repente ele caiu em si. Ele lembrou que era comandante do rei. E qual é o problema? O problema foi que Naamã disse assim, olha profeta, tenho algo que está me incomodando. Tenho algo que está assim, tirando a minha paz agora. Antes era lepra, agora é esse pensamento que está no meu coração. Eu sou comandante do rei da Síria. E todas as manhãs, o rei da Síria tem o hábito, o costume de ir ao templo de Rimon. E eu tenho que acompanhá-lo. Eu tenho que ir com ele. Agora, o que eu vou fazer? Eu sei que existe agora um Deus. Eu cheguei aqui com uma lepra e agora eu estou voltando com um Deus Todo-Poderoso. Mas só que lá eu tenho meu compromisso, eu tenho a minha profissão e na minha profissão me faz subir com o rei ao templo de Rimon. E ele se ajoelha e eu tenho também que me ajoelhar com ele para servir como apoio. E aquilo estava incomodando Naamã. Se fosse para você essa pergunta, se Naamã perguntasse para você, se alguém perguntasse para você essa situação, ou colocasse para você essa situação, ou se você se encontrar nessa situação, sabe o que o profeta disse para Naamã? Vai em paz, vai em paz. Naamã estava feliz. E o profeta viu aquela felicidade daquele homem ter tido uma experiência sobrenatural. E o profeta não tirou aquela alegria. E eu também quero te falar nesta hora, não tire a alegria dos outros. Não fique complicando as coisas. Não fique colocando tantas coisas para complicar a vida do outro. Colocando situações que são costumes de homens, costume dos homens. Deus é o Todo-Poderoso, está acima de tudo e de todos. E Naamã recebeu esse sobrenatural. O profeta liberou sobre ele a paz. Vai em paz. E o sobrenatural de Deus foi com ele. E ele foi feliz. E nesta hora eu quero te falar. Primeiro momento, posicione. Tome posicionamento diante de Deus. Veja quem você é, o que você precisa, o que você está passando ou o que você está fazendo. Segundo momento, posicionamento em obedecer. Obedecer a palavra, obedecer às pessoas que têm Deus em suas vidas, que têm a palavra em sua vida. Palavra de vida, palavra que traz saúde. Obedeça. E outra, tome o posicionamento de reconhecer Deus como Todo-Poderoso da sua vida, como o Senhor, como aquele que pode todas as coisas. Posicione e receba a palavra. Vai na paz, vai na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, abençoa essa pessoa, que ela receba a paz, que ela sinta paz na sua alma. Amém. Eu convido você para que você acesse também o canal Orações News e receba orações abençoadoras para a sua vida. Um forte abraço e sucesso!